Fala aí, galera, beleza? Saiu o edital do TCM São Paulo, tá? Um concurso aí com um salário excelente, tinha muita gente esperando esse concurso. E aí, então, eu preparei uma análise desse edital. Esse vídeo, inclusive, é focado no cargo de nível médio, né, que é o auxiliar técnico de fiscalização, tá? E vai ser um vídeo rápido com uma análise sucinta e objetiva para você não perder tempo e já começar a montar sua estratégia de estudo e com foco na prova discursiva, que a gente vai ver que a prova discursiva vem com um impacto significativo e a banca VUNESP, né, tem um estilo todo próprio da banca de avaliar a prova discursiva. Tem algumas dicas, algumas estratégias que eu vou tratar também nesse vídeo, beleza? E por que focado na prova discursiva? Pois bem, durante a minha preparação, eu tinha um mantra, vamos dizer assim, né, que eu aprendi com o Benjamin, que foi quem me auxiliou nessa preparação para concurso, tá? E ele dizia o seguinte: em concurso público, não passa quem sabe mais, passa quem tira a maior nota. Ou seja, em concurso público você tem que fazer o concurso pensando em como tirar a maior nota, qual vai ser a minha estratégia para conseguir a melhor posição no concurso. E para isso, eu tenho que focar naquelas matérias que vão me dar uma pontuação maior e, consequentemente, uma classificação melhor no concurso. Então, eu não preciso saber de tudo. Eu preciso ir bem e saber bem aquilo que vai me dar mais nota. E foi utilizando essa estratégia que eu consegui algumas aprovações expressivas durante a minha trajetória aí de concurso, né? Eu fui aprovado para técnico do TCU dentro das vagas, fui aprovado para auditor do Tribunal de Contas dos municípios do Goiás, também fui aprovado em segundo lugar no concurso de analista judiciário do TST. Nesse concurso, inclusive, eu gabaritei a prova discursiva da FCC. E hoje eu sou analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal, aprovado também em terceiro lugar no concurso. E em todos esses concursos, o grande diferencial foi a nota na prova discursiva. Eu não era o cara que tirei a melhor nota na prova objetiva em nenhum desses casos, porém, graças à prova discursiva, eu consegui uma boa classificação e é por isso que essa análise é com foco estratégico na prova discursiva. Então vamos lá. Mas antes de começar, eu gostaria de deixar aí o meu Instagram, é @prof.brunomarques. Se você estiver se preparando para esse concurso, já quiser mandar um direct para mim lá no Instagram, para a gente poder conversar um pouco sobre o concurso, você pode mandar, tá? E eu já te informo que tem um treinamento focado nesse cargo aí, para nível médio do TCM São Paulo. Tá o link aí abaixo do vídeo, se você quiser participar do treinamento focado nesse concurso, é só clicar no link abaixo, beleza? Então vamos lá, algumas informações importantes sobre o concurso. O concurso vai ser aplicado pela banca VUNESP, né, Fundação VUNESP, beleza? A data da prova, o concurso é aplicado aí para os cargos de nível médio, e aí tem dois cargos específicos. Então aqui, ó, auxiliar técnico de fiscalização para a área de suporte administrativo e para a área tecnologia de informação. Vão ser para hoje diferente, mas os dois são para cargos de nível médio. Lembrando que para a tecnologia da informação não adianta ter só o nível médio, mas precisa comprovar experiência de atuação na área de TI, na área de formação específica. No edital tem dizendo certinho qual é a documentação que você tem que apresentar para poder concorrer a esse cargo, beleza? A data da prova está marcada para dia 26 de abril, ok? Serão 4 horas e meia de prova. Nessas 4 horas e meia você vai ter que responder a prova objetiva e também a prova de redação, beleza? E as duas provas vão ser aplicadas aí no período da tarde. Então vai ser um domingo que você vai fazer as duas provas ao mesmo tempo. Uma informação muito importante é o seguinte: o salário, né? Então o edital traz aí o salário para o cargo de auxiliar técnico de fiscalização com um vencimento inicial de R$ 5.046, né? Mas o Tribunal de Contas São Paulo, ele traz ali uma gratificação de incentivo à especialização e produtividade que pode chegar no valor de R$ 5.270, ok? Isso aí você pode passar a ganhar já a partir de 6 meses. Então, a remuneração mesmo, de fato, é de R$ 10.317 por mês, tá? É uma das melhores remunerações de nível médio, bate muito o concurso do Poder Judiciário, nem se fala do Poder Executivo, tá? Então é um concurso com um salário excelente, né? E eu já te pergunto o seguinte: o que você faria se esse salário tivesse caído na sua conta hoje, né? Você faria uma viagem? O que você compraria de interessante para você ou para alguém que você gosta? Quais as condições de vida que você poderia proporcionar às pessoas que você ama?
né? Quais as condições de vida que mudariam, como a sua vida mudaria com esse salário, né? Então já comece a imaginar isso aí, porque se preparando de forma estratégica é bem possível que em breve você esteja recebendo esse valor aí na sua conta corrente, beleza? Outra informação é quanto às vagas, né? O edital traz o seguinte: o edital traz para o cargo de suporte administrativo um total de 8 vagas, sendo 6 para ampla concorrência, né? Mais 2 aqui para afrodescendentes. Lembrando que também tem os portadores de necessidades especiais, que eles entram com 5% do total, à medida que vai chamando, enfim, tem toda uma regra para poder chamar, mas também tem vagas previstas para as pessoas com deficiência. E para o cargo de técnico de informática, né, que é TI, seriam 2 vagas, sendo 2 vagas aqui direcionadas para ampla concorrência. Logicamente, também tem pessoas com deficiências e negros também podem concorrer a esses cargos, tá? Aí você fala assim: nossa, Bruno, são muito poucas vagas, né? Desse jeito eu acho que não vale a pena fazer esse concurso. Então, calma, que o edital traz outras informações que são cruciais quanto a esses cargos. Dá uma olhada aqui. A validade do concurso é de 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos. Então, durante esse período de 4 anos, o órgão ele pode utilizar os candidatos aprovados para assumirem os cargos, né? Então, quantos candidatos vão poder estar ali naquele cadastro de reserva? Vamos ver. O edital traz o seguinte, que serão corrigidas, né? Então, as redações serão corrigidas. Vão ser 288 para ampla concorrência, 30 para deficientes e 58 para negros. Isso para o cargo de suporte administrativo. Dá uma olhada aqui. Para o cargo de técnico em informática, são 72 na ampla concorrência, 8 para deficientes e 15 para negros. Aí você vai falar o seguinte: então, Bruno, todo mundo que tiver passado na redação já vai ser chamado no curso de formação e tal? Não, não vai ser todo mundo de uma vez. Dá uma olhada aqui. A banca traz o seguinte, ó, cadastro de reserva, que é o que a banca vai chamar nesse primeiro curso de formação. Só para alertar aqui, é o seguinte: existem 2 partes do concurso, tá? A primeira parte é a aplicação das provas, então a prova objetiva e a prova discursiva, e a segunda parte é o curso de formação. O curso de formação é um curso feito pelo próprio órgão, e aí tem uma prova no final para o candidato poder exercer a atividade dele. Se o candidato for aprovado nessa prova, ele já está lá dentro, né? Ele vai ser nomeado e tal. Se ele for eliminado, beleza, ele sai do concurso. Então, nessa primeira tabela aqui, estão as redações que vão ser corrigidas. Então, os candidatos foram aprovados na prova objetiva, ficaram numa lista de classificação, né? Aí os 288 primeiros na prova objetiva vão ter a redação corrigidas nesse cargo de suporte administrativo. Teve a redação corrigida, conseguiu ser aprovado, aí vai feita uma nova classificação, somando a objetiva e a discursiva, e aí nessa nova classificação eles vão pegar os 71 primeiros, nesse caso aqui de suporte administrativo, tá? E convocar para o curso de formação. Então isso aqui vai ser o primeiro de cadastro de reserva. Porém, né, olha que interessante, o edital traz assim, ó: os candidatos classificados na primeira etapa e não convocados para a segunda etapa, então são os candidatos que ficaram aqui, ó, em 72, 73, 74, né, até 288, por exemplo, né? Esses candidatos aqui, beleza? Eles poderão ser convocados para a realização de eventuais programas de formação futuros, né? Condicionada, logicamente, ao interesse do TCM São Paulo. Então, o que quer dizer? Que se você conseguiu ter a redação corrigida, tá? E você conseguiu o mínimo na redação, você vai estar lá naquele cadastro de reserva amplo. Talvez você não seja chamado no primeiro curso de formação, mas se o órgão necessitar chamar, ele pode chamar até o total de candidatos aprovados, tá? Isso aqui ocorre só para esse cargo de técnico, né, que é o cargo de auxiliar técnico de fiscalização. Para os cargos de nível superior, se você for fazer, você vai ver que vai ser bem diferente essa regra, que não tem esse cadastro de reserva extra, vai ser só aqueles definidos para o curso de formação. Beleza? Então, essas são as considerações a respeito das vagas. Agora, quanto à prova, eu já adiantei para você que a prova vai ser dividida em 2 etapas. Então, você vai ter aqui prova objetiva e prova de redação, compondo a primeira etapa, e depois o programa de formação, que é a segunda etapa. Só os candidatos foram aprovados na primeira. A prova objetiva, ela vai ser composta por questões de múltipla escolha, tá? E vai ser diferente a composição das provas para o cargo de suporte administrativo e para o cargo de técnico em informática, beleza?
No cargo de suporte administrativo, a prova vai ser dividida em conhecimento básico e conhecimento específico. Serão 60 pontos aí de conhecimento básico, dividido entre português e raciocínio lógico, e 30 pontos de conhecimento específico. No caso de suporte administrativo, não tem matérias de conhecimento especializados. Então, 60 mais 30, a nota total vai ser de 90 pontos. Já para o cargo de técnico em informática, a gente tem aqui 30 pontos de conhecimento básico, né, que aí é só português, 25 pontos de conhecimento específico, e aqui a banca traz 60 pontos relacionados a matérias de conteúdo especializados. Tá? Então, é uma característica desse cargo específico, conhecimentos especializados. Então, ao somar isso aqui, o total da prova para o técnico de informática vai ser 115 pontos, vai ser a nota máxima na prova objetiva. Para o candidato ser aprovado, ele precisa tirar 50% em cada módulo. Então é o seguinte, Bruno, se o candidato tirou 45 pontos aqui, ele foi aprovado? Não necessariamente. Por quê? Porque ele precisa tirar 30 pontos aqui e 15 pontos aqui. Tá? Se ele tiver 45, mas for 45 só aqui, ele tiver zerado essa prova, por exemplo, né, ele vai ser eliminado, porque o mínimo é em cada módulo, beleza? Então, nesse caso aqui, é imprescindível que o candidato, ele tenha um bom conhecimento, treine bastante, faça bastante questões de português, tá? Porque é o que tem maior peso aí nessa matéria de conhecimento básico, beleza? Então, essa é a prova objetiva. E a prova discursiva, Bruno? A prova discursiva ela vai ser composta por um texto dissertativo, provavelmente de 30 linhas, tá? Porque provavelmente, porque o edital ele não traz um quantitativo exato do máximo de linhas, mas analisando as questões de redação da banca FUNESP, são normalmente 30 linhas. É um texto dissertativo, né, e que vale 30 pontos. Para o candidato ser aprovado, ele precisa tirar pelo menos 15 pontos, ou seja, 50% da prova de redação. Beleza? Os candidatos aprovados nessas duas etapas e classificados dentro daquele quantitativo de redações corrigidas que a gente viu lá anteriormente, ele vai ser chamado para o programa de formação, que aí é a segunda etapa do concurso. Beleza? Show de bola. Agora, olha que interessante isso aqui que eu vou mostrar para vocês, esse gráfico, tá? Esse gráfico aqui a gente tem o cargo de suporte administrativo e o técnico em informática, beleza? Então, dá uma olhada aqui nesse gráfico na parte verde, que é a redação. Para o cargo de suporte administrativo, a redação ela vale o mesmo tanto que as matérias de conhecimento específico, tá? Vale 30 pontos, né? E vale metade aqui do que vale as matérias de conhecimento básico. Se a gente for analisar sozinho, vale mais do que raciocínio lógico. Então, a primeira matéria mais importante seria português e a segunda matéria mais importante seria redação, nesse cargo de suporte administrativo. No cargo de TI, a gente tem essas matérias de conhecimento especializado, que vale 60 pontos, que sem dúvida é a matéria mais importante para esse cargo. Porém, veja que a redação vale 30, conhecimento básico 30 e conhecimento específico 25. A redação sozinha vale mais pontos que as matérias de conhecimento específico, né? E aí tem uma questão interessante a respeito da redação, que é, poxa, é mais fácil você conseguir 30 pontos em uma redação de 30 linhas ou você conseguir 30 pontos ou 25 pontos nas matérias de conhecimento específico? Você teria que gabaritar todas as questões de conhecimento específico. É muito mais fácil você conseguir a nota máxima na redação do que você gabaritar uma prova de conhecimento específico. Porque a prova de conhecimento específico tem peguinha, a prova de conhecimento específico tem um monte de assunto que às vezes você não se aprofundou, né? Tem algumas matérias que o assunto é tão amplo que pode cair muita coisa, e aí você tem que estudar durante muito tempo para conseguir estar pronto para responder a todas as questões. Já a prova de redação não. Você não precisa de tanto tempo de estudo para poder gabaritar. Logicamente, você tem que conhecer algumas técnicas, tem que conhecer a estrutura do texto dissertativo, tem que conhecer algumas regrinhas de texto, mas, a priori, é muito mais fácil você conseguir pontos na redação do que você conseguir pontos na prova objetiva. Tá? Bruno, então tem que estudar só redação? Também não, vai com calma. Você também precisa tirar uma boa nota na prova objetiva para ter a redação corrigida. Agora, se você consegue mesclar o estudo da prova objetiva e da redação, né, e aí você consegue um bom desempenho aqui, não precisa ser nem o melhor, mas você vai bem na redação, aí o que acontece? Você tira a diferença dos candidatos que estavam na sua frente só por conta da nota de redação, e aí você vai lá para cima na classificação. Não importa se você entrou no concurso com a melhor nota na prova objetiva ou com a melhor nota na prova de redação. Você vai estar trabalhando lá no órgão igual qualquer um, ganhando seu salário de R$10 mil. Então, assim,
Utilize estratégia para você conseguir a melhor classificação, beleza? Já que a prova discursiva é tão importante, vamos falar um pouquinho sobre a prova discursiva. Prova discursiva, primeiro detalhe, tem que ser redigida em caneta preta, nada de caneta azul, beleza? Outra coisa, vai ser um texto dissertativo, porque tem um critério lá no edital falando que vai avaliar a estrutura do texto dissertativo, do gênero dissertativo, né, dissertação, vale 30 pontos e o mínimo é 15 pontos. Pois bem, detalhe quanto à quantidade de linhas. O edital fala, se o candidato escrever até 7 linhas, tá? Então, menos de 7 linhas, o candidato é eliminado. A prova é eliminada, o candidato ganha aqui, ó, nota 0, beleza? Então, tem que escrever mais 7 linhas. Agora, tem outra informação interessante no edital quanto à quantidade de linhas, que é o seguinte. Redações com menos de 15 linhas, elas podem ser penalizadas. Ou seja, a banca ela pode tirar 1 ponto a cada linha que o candidato deixa de escrever. Por exemplo, se o candidato escrever 14 linhas, ele perde 1 ponto, né, porque ele deixou uma linha faltando para 15. Agora, se ele escreve 10, ele deixou 5 linhas faltando, então ele vai perder 5 pontos. É mais ou menos isso, não é exatamente 5 pontos, mas a banca ela desconta uma pontuação por linhas a menos de 15. Então, a regra é o mínimo de 15 linhas. Você tem que escrever no mínimo 15 linhas para não ser penalizado, beleza? Agora, e quanto ao quantitativo de linhas? A banca ela não traz o máximo de linhas, ok? A banca ela não traz o máximo de linhas. Porém, considerando toda a análise que a gente tem, toda a experiência que a gente tem com as provas da VUNESP, tá? A gente espera uma questão de 30 linhas, tá? Um texto dissertativo para ser redigido em 30 linhas. Bruno, uma pergunta. Título, precisa de título? Pois bem, a banca VUNESP, ela não tira pontos dos candidatos que não colocam título, mas também não concede pontos a mais para quem coloca, beleza? Então, a minha dica para você nessa prova da banca VUNESP é não coloca título. Por quê? Primeiro, você não tem que ficar pensando no título. Segundo, o título não conta nada para a sua redação. Terceiro, corre o risco de você colocar um título errado e a banca encrencar lá com alguma coisa e você perder ponto. Tá? E colocando o título, você vai acabar perdendo uma linha que você poderia estar redigindo, argumentando e etc. Então, a minha ideia não coloca título. Agora, se colocar o título, coloca o título pequeno, tá? E não pula linha, tá? Já coloca logo direto o título e já começa a redação na linha de baixo, beleza? Beleza. Massa quanto ao título, quanto às linhas, quanto à caneta que você vai usar, beleza. Agora, como que a banca VUNESP corrige a redação? Quais são os critérios de avaliação da banca VUNESP? E é justamente esse o ponto mais importante dessa aula e é isso que eu vou falar com você agora. Vamos lá. Como é que é uma questão da banca VUNESP, tá? A banca VUNESP, quando ela cobra o estilo redação, tá? Ela traz um enunciado que é composto por 2 partes, que é o texto motivador e o comando da questão. Dentro do comando da questão, ela traz o tema. O tema, normalmente, ele traz um assunto relacionado a sociedade, tecnologia, cultura, meio ambiente e tecnologia. Bruno, tecnologia 2 vezes, só para frisar para você que é bem provável que caia algum assunto de tecnologia, porque a banca VUNESP vem adorando assuntos relacionados à tecnologia, vem cobrando em várias provas, então pode ser que caia no seu concurso também. Né? Então, em regra, é um assunto relacionado à atualidade, beleza? Então, a banca ela vai trazer algum assunto relacionado à atualidade, né, nessa estrutura. Tá bom, Bruno, tá muito teórico isso aí. Vamos para a prática, vamos trazer um exemplo de prova da VUNESP. Tá aqui, trouxe um exemplo da prova aplicada no concurso da VUNESP, no concurso de PM, soldado, em 2019. A banca traz aqui textos motivadores, tá? Então, a gente chama isso aqui, ó, de textos motivadores. Tá? E aí, depois ela vem com o comando da questão. No comando da questão, ela fala assim, ó, com base nos textos apresentados, escreva uma dissertação empregando a norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. E aí ela traz o tema. Ó. Veja que ela traz o tema aqui em caixa alta, né, destacado. Nesse caso aqui, o tema é a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas e o direito de liberdade individual. Tá? Então, ela traz a mesma estrutura, ó, comando da questão e o tema, beleza? Esse é o enunciado da banca. Provavelmente no dia da sua prova vai ser alguma coisa relacionada a isso. Beleza, e como que ela corrige a redação? Pois bem, são 3 os critérios avaliativos da banca VUNESP.
O critério A é tema, o critério B é gênero, tipo de texto e coerência, e o critério C é a modalidade de uso da língua e coesão, beleza? Então são esses 3 critérios. Vamos analisar cada um dos critérios de forma separada, utilizando os espelhos de correção. Bruno, como que você conseguiu esse espelho de correção? Pois bem, além de professor de discursiva, eu também sou coordenador da equipe de recursos do site do Você Concursado. Então, quando um candidato quer entrar com recurso contra o resultado da prova discursiva, ele entra em contato com a gente, né? E aí a gente recebe a folha do candidato e o espelho de correção da banca. Esse material, ele é exclusivo do candidato, né? Ele informa pra gente, para que a gente possa fazer o recurso para ele. Agora, se você entrar na internet, você não consegue encontrar, porque isso não está disponibilizado lá no site para qualquer pessoa baixar. E aí, com base nesse espelho e com essas provas, a gente consegue entender como que a banca vem corrigindo as provas, né? E eu vou compartilhar com você agora os critérios, a grade de avaliação da redação da VUNESP, né, que também é um material exclusivo aí, para você entender como que ela vai corrigir a sua prova e, logicamente, já tomar algumas precauções na hora de fazer a sua redação. Beleza? Então vamos pegar aqui o primeiro exemplo, que é quanto à grade de correção relacionado ao tema, tá? Então aqui é o critério A, que é o critério tema. Eu peguei um exemplo de prova aqui em que a banca cobra o seguinte tema: a responsabilidade do Estado e da família no bem-estar dos idosos, beleza? Esse era o tema da questão. Aí, olha, a banca, ela tem aqui 3 escalas, né, que são notas, ó, 0, 1, 2 e 3. O candidato ganha escala 0 quando ele não aborda sequer os assuntos mais gerais da proposta. Então é quando ele não aborda o assunto. Então ele ganha critério 0 aqui. Aí depois ele vem, abordou idoso ou família e ou Estado. Beleza? Então abordou só um dos pontos chaves do tema. E para a nota máxima ele pega idoso, responsabilidade, Estado e família. Que é justamente, ó, idoso, responsabilidade, Estado e família. O que a banca está fazendo? Ela está pegando as palavras-chave do tema, ó, as palavras-chave, tá? E vendo se o candidato falou sobre todas as palavras-chave. Se ele falou sobre todas as palavras-chave, ele ganha escala máxima aqui no critério tema. Gente, é fácil demais, não é? Você pega seu tema, seleciona as palavras-chave, e aí beleza, agora na minha redação eu tenho que falar sobre cada uma dessas palavras-chave para ganhar nota máxima no tema. É só isso. Beleza? Show! Então vamos para lá. Vamos para o segundo agora, para o critério B. O critério B é um pouquinho mais complexo, que está relacionado ao gênero, né, e a coerência, tipo de texto e coerência. Beleza, vamos lá. Para ganhar nota máxima nesse critério, como é que você tem que fazer? Você tem que atender ao gênero previsto com estrutura macro completa. Beleza. O que é gênero? Gênero é o tipo de texto. Existe o gênero jornalístico, existe o gênero aula, que é esse que você está tendo agora, existe o gênero contos, o gênero filme, cada coisa dessa é um gênero. E existe o gênero dissertação, tá? E existem os tipos de texto. Os tipos de texto são narração, descrição e dissertação, beleza? Então, a banca, nessa prova, ela vai cobrar um gênero dissertação e um tipo de texto dissertativo, beleza? E esse gênero, ele possui algumas características próprias do gênero, beleza? Quais são essas características? Aí tem a característica formal e a característica argumentativa. A característica formal é aquela ampla, aquela macro, beleza? E a argumentativa é uma micro, né? É como você organiza as ideias dentro desse gênero. Nesse espelho de correção, a banca ela vai avaliar o macro, que é o mais fácil, que é o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Inclusive, ela traz isso. Ó. Ela traz isso no espelho. Estrutura macro da dissertação. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, se o candidato dividir o texto em introdução, desenvolvimento e conclusão, ele ganha nota máxima na questão do gênero. Agora, não é só isso que é avaliado. Como eu disse, o gênero ele possui outras características. E é justamente esse segundo ponto, que é o bom desempenho dos argumentos, né? Ainda que haja rara lacuna ou quebra dos argumentos, de modo a convergir para o ponto de vista defendido. E também há progressão argumentativa. E aqui é a parte micro do gênero,
que é a estrutura argumentativa, que é o assunto, tema, a tese e os tópicos, como você relacionar isso, como montar soluções, propostas de intervenção, tá? Então, é uma característica, mas não é uma macro, é uma micro, ela está interna dentro do texto, é a forma como você organiza as ideias, e isso também é avaliado. Então, o candidato precisa conhecer isso aqui, né? A maioria, eu acho que pode ser o seu caso, inclusive, já ouviu falar que o texto dissertativo é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas talvez você não tenha ouvido falar que existe uma estrutura argumentativa composta por assunto, tema, tese, tópico, e aí o tópico tem que estar ligado à tese, a tese tem que estar ligada ao tema, né? E aí você tem que utilizar alguns elementos para poder relacionar esses argumentos para defender o tópico, enfim. É uma estrutura que parece complexa, eu falando assim pode parecer complexo, mas não é. Toda uma técnica, não é difícil de você aprender, beleza? E por fim, o terceiro ponto, que é não há contradições. Não há contradições, é coerência. O texto tem que ser coerente. Se o texto for coerente, você ganha nota máxima nesse quesito, tá? E aí a banca ainda traz algumas outras características aqui, né, que ela exige. Por exemplo, o candidato ele não pode fazer referência direta à situação de produção textual, por exemplo, como afirma o autor, conforme previsto no texto motivador 1, né, com base no artigo tal, que está lá no texto motivador. Então o candidato ele não pode fazer referência ao texto motivadores, beleza? O segundo ponto não pode conversar com quem está lendo, por exemplo, o que você acha, não sei o quê, caro leitor, caro não sei o quê, caro examinador, ou por exemplo utilizar, pense bem, façam a sua parte. Isso não é uma característica do gênero dissertativo, que preza pela impessoalidade, pela formalidade. Então, se você coloca isso no seu texto, você perde ponto também. E o último ponto é que você não pode usar a primeira pessoa do singular. Por exemplo, eu acho, eu entendo, eu afirmo, eu defendo. Quando você utiliza a primeira pessoa, a banca também tira pontos de você nesse critério. Beleza? Então, show. É isso aqui que a banca avalia. E por fim, o terceiro critério, que é o critério C, que é o elementos linguísticos, que é a modalidade e a coesão. Então, em suma, o que vai ser avaliado aqui? Se o candidato cometeu pouquíssimos erros, ou seja, os erros gramaticais, se ele comete muito ou poucos erros gramaticais, e o uso adequado dos recursos coesivos, né? Se há valorização da relação entre as partes do texto em virtude do bom uso dos recursos coesivos. Recurso coesivo é como se fosse uma parede de tijolos, né? Você tem os tijolos, que são as partes do texto. E você tem o cimento. O cimento é o quê? São os elementos coesivos. Eles servem para poder ligar as partes dos textos. Se os elementos coesivos estão sendo utilizados de forma adequada, você tem uma parede firme, uma parede perfeita, né? Então você tem um texto bem coeso. Agora, se você não utiliza direito, utiliza algumas vezes, utiliza errado, utiliza cimento sem cimento, às vezes utiliza água, enfim, o texto fica frágil, né? E aí é quando a banca penaliza com a utilização dos elementos coesivos, beleza? Então, em suma, esse terceiro aspecto vai avaliar elemento coesivo e gramática, tá bom? E um detalhe que eu já falei para você é quanto à quantidade de linhas. Olha aqui. Deixa eu voltar aqui para a tela. Descontar um ponto apenas no critério C em textos com 15 linhas ou menos, sem contar o título. Ou seja, a banca vai descontando um ponto por linha que não completa as 15 linhas, beleza? Então, a gente chegou aqui aos 3. Então, a gente viu o seguinte, que no critério A, tema, são 3 escalas, no critério B, gênero, são 4 escalas, e no critério C, modalidade de coesão, são 4 escalas. Bruno, o que é escala? É isso aqui, ó. 4 escalas, né? 4 escalas e 3 escalas. Então, um candidato que tirou 3 escalas aqui no tema, 3 escalas aqui no gênero, ou 4 escalas no gênero e 4 escalas na modalidade de coesão, ele vai ter num total aqui 11 escalas. Então, o máximo que o candidato pode tirar na redação da banca VUNESP são 11 escalas. Tá, 11 escalas, mas a redação vale 30 pontos. Como é que é feito esse cálculo? Pois bem, o cálculo é feito utilizando a regra de 3. Ora, se a redação vale 30 pontos, né? Vale 30 pontos. Então, 30 pontos equivalem a 11 escalas. Então, quantos pontos o candidato vai tirar se tirar uma determinada quantidade de escalas? Né? Aí eu fiz aqui uma tabelinha para você saber. Então, se você tirar, por exemplo, 9 escalas, ou seja, você tira aqui 3, aí perde um ponto nesse, perde um ponto nesse. Então, você fica com 9 escalas no final. Com 9 escalas, sua nota vai ser de 24,545. Né? Agora, Bruno, tem escala intermediária? Tem. Dá uma olhada aqui, rapidinho. Por exemplo, aqui, ó, nessa escala 2 aqui.
a banca ela separa aqui 3 critérios, tá vendo? Então, às vezes o candidato, ele acertou 2, mas nesse aqui não tá legal. Então a banca pega e fala assim, então na verdade a escala dele não é 2, é 1,5, né? Ou a escala dele aqui é 3, mas ele tá bem aqui, mas nesse aqui ele não atende, então a escala dele vai ser 2,5. E aí, quando fica com esse meio, aí vai dar os números quebrados, né? Então, o candidato que tirar 9,5, por exemplo, vai ficar com a nota 25.909. Isso aqui é importante para você ver a diferença de pontos. É mais de um ponto, ó. Cada meia escala, se for considerar 2 escalas, dá quase 3 pontos de diferença. E, gente, qualquer pontuação faz muita diferença na classificação final. Então, qualquer detalhe a mais que você tira na sua redação, você acaba ganhando quase um ponto a mais de diferença na classificação geral, mais de um ponto, né, no mínimo, e aí você acaba subindo várias colocações, ainda mais considerando o peso da discursiva que a gente viu lá atrás, que vale 30 pontos, que vale o mesmo tanto das matérias de conhecimento específico, beleza? Então, qual é a estratégia que eu aconselho você a utilizar para ir bem nessa prova de redação da VUNESP, né? Primeiro, aprender a técnica discursiva. Eu passei algumas informações gerais para você sobre a banca VUNESP, mas você precisa se aprofundar um pouco mais sobre como que é a avaliação da banca, né? E entender essas características do gênero dissertativo. Então você tem que aprender a técnica de discursiva para escrever um gênero dissertativo, né? Isso você não demora muito tempo, né? Desde que você utilize técnica e faça voltado para a banca VUNESP, né? Isso tudo está previsto no meu treinamento da Academia de Discursiva, tá? Tá dentro do curso, tá dentro da Academia Discursiva no curso voltado para o TCM São Paulo. E praticar no mínimo 5 redações até o dia da prova, né? Então, você faz uma redação, manda para mim a correção, aí eu aponto para você os erros que tem que melhorar, aí você faz a outra redação, né? E assim vai até 5. Quando você chegar na 5ª redação, você já praticamente não vai estar mais cometendo erros, então a chance de você tirar uma nota alta na prova de redação no dia da prova vai ser muito grande, né? Por isso que eu aconselho que você faça essas correções no meio. Por que fazer? Porque se você não fizer, pode acontecer de você cometer os mesmos erros nas 5, né? Então você faz a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, ninguém corrige, você comete o mesmo erro em todas, chega no dia da prova, você comete o erro de novo, e aí é penalizado por isso e a sua nota vai lá para baixo, né? Então, por isso, o que eu aconselho a você a fazer é aprenda a técnica discursiva do gênero dissertativo, depois pratique 5 redações com correção até o dia da prova, né? E eu falo para você meio que conhecer a Academia Discursiva, para você fazer utilizando o curso da Academia Discursiva do TCM São Paulo, porque realmente já está trazendo alguns resultados positivos. Dá uma olhada aqui, esse candidato mandou um e-mail para mim de agradecimento, né, dizendo assim, ó, faço parte da Academia Discursiva e gostaria de agradecer pelas dicas e pelas correções que me fizeram alcançar expressivas notas nas discursivas do concurso do Ministério Público de Contas do Pará. Foi um concurso agora de 2019. Ele diz o seguinte, ele fez para 2 cargos, para o cargo de Direito e para o cargo de Controle Externo. A redação valia 100 pontos e o candidato tirou 99,87 e 99,93, conseguindo o 2º e o 3º lugar, respectivamente, no concurso, né? Então, ele conseguiu excelentes notas nas provas discursivas, praticamente gabaritou a redação e, com isso, conseguiu ser convocado no concurso, justamente por conta da classificação que ficou lá em cima dentro das vagas, né? Agora, o grande diferencial, não sei se você viu, mas ele falou obrigado pelas correções, justamente tem sido as correções, né? Eu recebi alguns outros e-mails falando assim, professor, adorei a correção, muito detalhada, tentarei absorver todas as dicas para evoluir sempre, tem sido um excelente investimento, né? Depois aqui, quero lhe agradecer pelos excelentes apontamentos em meu texto, você foi muito mais que detalhista do que eu esperava, e muito melhor do que outros profissionais do mercado com quem tive contato. Deu para ver exatamente aonde preciso melhorar e tenho certeza que agora, com sua ajuda, irei alavancar a minha pontuação. Então veja que o meu foco nessa correção é realmente mostrar aquilo que precisa ser melhorado para a próxima prova. E não é feito superficial, só analisando gramática, não. É avaliando o tema, avaliando a questão do gênero, avaliando a gramática, avaliando estratégias de prova para a banca VUNESP, né, realmente uma correção para fazer com que você tire a maior nota na prova discursiva
do seu concurso. E como é que funciona a Academia Discursiva? A Academia Discursiva ela é composta por um conjunto de cursos. Então, quando você entra na Academia Discursiva, vai ter vários cursos para você, e um deles vai ser o concurso focado no TCM São Paulo para o cargo de agente técnico de fiscalização, que é de nível médio, tá? E aí ele é composto por uma técnica discursiva sucinta e objetiva, temas para praticar da banca VUNESP, correções que são encaminhadas para você em 5 dias úteis, né? Você manda para mim e eu te devolvo em 5 dias úteis as correções. Os temas são resolvidos, tá? Todos os temas possuem uma proposta de resolução e, além disso, você tem acesso a todos os hipertreinos da Academia Discursiva. Então, você vai estudar pelo TCM São Paulo, mas se você quiser mudar o foco, ou continuar o estudo depois da prova, para estudar para o TCU, para estudar para outro concurso, está lá disponível. Você só clicar lá no outro curso e aí começar a se preparar para aquele concurso. E o melhor, né? Tudo isso a um preço super acessível, tá ok? Então, se você tiver ficado com alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo pelo e-mail, pode mandar um direct também lá no Instagram, prof.brunomarques, ou entrar em contato com a gente por qualquer uma das plataformas do Você Concursado. Então, um forte abraço, bons estudos e te vejo lá no TCM São Paulo como servidor, beleza? Como servidor recebendo aquela remuneração de mais de R$10.000. Um abraço.